Olá, sou Lana Moura Miranda, estou bolsista de iniciação científica na modalidade PIBIC CNPq do Unifap, orientada pelo professor Dr. Edinaldo Tartaglia Santos. Irei socializar neste congresso Amapã de Iniciação Científica a pesquisa intitulada Gênero Discursivo Amazônico, os Ladrões de Marabás. Bem, com esta pesquisa, nós investigamos as cantigas denominadas Ladrões de Marabaixo, que são cantadas e dançadas nas práticas de Marabaixo no estado do Amapá. O Marabaixo, ou ciclo do Marabaixo, consiste em um conjunto de práticas festivas e religiosas de negros ligado ao calendário ritualístico católico, segundo Tartaglia 2020. E essas práticas são geridas por sujeitos negros amazônicos que fazem funcionar costumes tradicionais de base cristã, além dos ritos consentidos e alegorias singulares de prática afro-amapaenses. O Marabaixo é discursivizado como festa religiosa e também, por alguns, como profana historicamente. Essa palavra profana ganhou espaço a palavra lúdico, que melhor representa o lado artístico desse conjunto de práticas. Do conjunto de práticas religiosas, nós temos o louvor, a ladainha, preces, e a religiosidade e as festividades. E quanto que do lado lúdico e artístico nós temos as danças ao som de tambores, a fartura no quesito comida, a bebida alcoólica típica que é a gengibirra, as vestimentas de cores vibrantes, tudo isso complementa o lado externo das práticas do Marabaixo no nosso estado. E interno ao ciclo existem os ladrões de Marabaixo, que são cantigas criadas na oralidade de sujeitos negros, segundo Piedade 2013 e Oliveira 2015. Sendo assim, as nossas perguntas de pesquisa foram: os ladrões de Marabaixo possuem uma estrutura textual? Eles podem ser categorizados como gênero textual amazônico? E com isso, nosso objetivo foi estudar o ladrão de Marabaixo como gênero discursivo amazônico. E estudar as cantigas e circunscrevê-las como gênero textual, e também apresentá-las, destacando a sua arquitetura textual e contextual. Na metodologia, nós buscamos desenvolver leituras e análises acerca dos ladrões de Marabaixo com o intuito de visibilizar que os ladrões se configuram como texto. Assim como em outras regiões, outros estados do nosso Brasil, existem gêneros discursivos diferenciados que carregam características próprias, como é o caso do cordel no Nordeste, e os ladrões de Marabaixo se configuram como gênero textual aqui nas nossas análises e percebemos que as condições de produção, os processos de circulação dessas cantigas em meio às festividades de Marabaixo do Amapá são fortemente organizados, flexível. E nós selecionamos 3 ladrões para análise, que foram Aonde Tu Vai Rapaz, de Raimundo Ladislau, Dona Flor, de Esmeraldina dos Santos e Guardariô, de domínio público. Nós tomamos a linguística textual como base teórica e trabalhamos os conceitos de texto, critérios de textualidade e gênero textual, segundo o COL 2014 e Marcusque 2008, e aplicamos nas análises das cantigas. Nós estudamos a estrutura dos ladrões de Marabaixo da seguinte maneira: dividimos em estrutura textual, em quantidade de estrofes, quantidade de versos por estrofe e quantidade de versos no refrão. E em estrutura contextual, nós dividimos em tema e fato. Onde Tu Vai Rapaz apresentou 6 estrofes. A Dona Flor apresentou 4 estrofes e Guardariô nós temos 8 estrofes. Já em quantidade de versos por estrofe e quantidade de versos no refrão, as 3 cantigas apresentaram 4 versos em cada uma delas, apresentando uma regularidade. E já na estrutura contextual, ou tema e fato, as 3 apresentaram temas diferenciados. Como é o caso de Onde Tu Vai Rapaz, nós temos o tema político e social. Em Dona Flor vai trabalhar o tema campestre e quilombola. E em Guardariô vai trabalhar os temas religioso e regresso. Então, ao analisar as cantigas, nós observamos que em relação ao número de estrofes houve uma discrepância,
Mas também percebemos que houve uma regularidade em quantidade de versos por estrofe e quantidade de versos no refrão, com uma regularidade de 4 em cada uma delas, como podemos perceber. Mas nós ressaltamos que, observando outros ladrões, essas análises aqui feitas não se constituem como um protótipo, porque existem outras estruturas e os ladrões são apresentados, por uma estrofe com fato corriqueiro ou religioso sequenciado pelo refrão. Isso significa dizer que, à medida em que ela é roubada e construída, ela vai ganhando uma sequência orgânica. E por mais que ela siga um tema, um contexto, e também siga uma estrutura organizada, sequenciada de versos, como houve a irregularidade que podemos ver, ela é funcional, ela pode mudar. Então, as análises aqui feitas não se constituem em um protótipo. Concluímos que essa pesquisa pautada nos estudos do texto nos possibilitou entender mais sistematicamente a estrutura e o extralinguístico, como as funções discursivas sociais, religiosas e culturais estão presentes nos Ladrões de Marabás. Com isso, nós confirmamos, que os Ladrões de Marabás se configuram como texto, eles possuem uma estrutura flexível, como podemos observar na tabela 1, e podem ser considerados um gênero textual amazônico, pois é genuinamente amapaense do extremo norte da Amazônia brasileira. E eu agradeço ao meu orientador, o professor Dr. Edinaldo Tartaglia Santos, pela oportunidade de fazer parte desse projeto de pesquisa e o privilégio de aprender mais intimamente sobre o Ladrões de Marabás, como gênero discursivo amazônico. Agradeço ao DPQ, ao Congresso Amapaense de Iniciação Científica, a oportunidade de apresentar a pesquisa. E essas são as referências. Muito obrigada.